Olá pessoal, agora nós chegamos à quinta e última parte de Collections, que é a mais tranquila, que nós falaremos sobre Range. A estrutura Range é uma estrutura simples usada para representar uma sequência lógica de números, usando a sintaxe first, três pontos last, barra step, representando uma sequência de números crescendo através de um intervalo fixo, que são os passos. Tenha em mente que para valores positivos, a lista é percorrida da esquerda para a direita, e valores negativos, a lista é percorrida da direita para a esquerda. Vamos aqui no primeiro exemplo. Aqui nós usamos a sintaxe básica, que vai de 2 pontos a 10, o que significa que vai de 1 a 10 contando em 1 em 1. O segundo exemplo dará um erro, porque é de 10 a 0 contando um passo, o que é impossível, pois deveríamos usar o menos 1 para que diminuísse de 10 até 0. Aqui, erro. O terceiro exemplo é de 1 a 10 contando dois passos, ou seja, irá de 2 em 2. O quarto exemplo é que nem o primeiro exemplo, 1 a 10 normal. O quinto exemplo é de 0 a 10, mas usando menos 1, o que também dará um erro. Por quê? Porque de 0 a 10 nós precisamos que o passo seja positivo e ele é negativo. Porque de 0 a 10 nós precisamos que o passo aumente e não diminua, e em números negativos diminuirão os passos. E no exemplo F, vamos de 10 até 1, mas usando menos 1, ou seja, será uma contagem retrógrada, o que dará certo. Vamos imprimir. O primeiro exemplo foi de 1 a 10, sem problema nenhum. O segundo exemplo retorna uma lista vazia, porque não tem como contar de 10 a 0 somando 1 em 1. O terceiro nos dará número de 2 em 2, porque é o passo número 2. O quarto nos retornará uma lista de 1 a 10. O quinto retorna uma lista vazia. E o sexto retorna uma lista retrógrada, de 10 até 1. Para saber se um número está em um intervalo de um range, basta usar o operador in. Digamos que criamos um intervalo aqui de 1 até 10. Para saber se o 5 está neste intervalo, usamos 5 de 1 em 1 até 10, que nos dará positivo. Da mesma forma que no segundo exemplo, temos o passo de 15 a 50 e queremos saber se o 32 encontra-se neste meio, que também dará positivo, pois de 15 a 50 temos o número de 32. Porém, no terceiro exemplo, queremos saber se 60 está no passo de menos 5 até 40, o que dará false, porque 60 ultrapassa o valor 40. Vamos imprimir. Como vocês podem ver, o primeiro e segundo exemplo deram true, mas o terceiro exemplo deu false. E range é basicamente isso, não há muito o que falar sobre esta última parte. E assim finalizamos todo o conteúdo de Collection. Os próximos vídeos serão resolvendo os exercícios.